Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal e na verdade, como vocês podem ver, já é sexta-feira, 18h52, eu estou viajando daqui a pouco. Eu vou sair de férias, como vocês sabem, eu tenho falado aí, inclusive eu já gravei vídeo até o outro domingo, e o CRA não seria um vídeo que eu ia gravar agora. Eu ia deixar para gravar um pouco mais para frente, porque ele também foi um fundo que foi impactado pela marcação, reduziu para 50 centavos, né? E por isso até que eu gravei o juro antes, para poder consolidar esse conceito que a Sparta tem de não pagar abaixo, quando a cota patrimonial baixa de 100, tem a questão da marcação, RED, mesma coisa que acontece no CRA, aconteceu no juro 11. Mas eu não ia gravar agora. Só que hoje apareceu um monte de lá no grupo do WhatsApp a questão do BBGO, que é o Fiagro do Banco do Brasil, que soltou um fato relevante no começo. Não é um fundo que eu acompanho e não faço questão de acompanhar também. Aliás, se vocês quiserem que eu acompanhe, deixa aqui. Aí se tiver, obviamente, demanda para isso, eu faço. Mas a questão é a seguinte, saiu um fato relevante sobre alguns CRAs que a administradora fez provisão. Aquela questão que a mesma coisa que o Rura fez, de provisionar para poder pagar possíveis problemas. E aí que tá. Gerou um alvoroço aí, eu vi no grupo do WhatsApp, eu já estava até com a mala pronto para sair, mas falei, não, deixa eu gravar, eu vou ler, vou entender a situação. Conversei, vi a live que o CRA fez, inclusive, até para poder, eles fizeram uma live, mas só sobre o CRA, vou deixar o link aqui embaixo, não falaram sobre especificamente isso, falaram sobre de uma maneira geral, até para vocês entenderem por que o CRA não fez a mesma coisa que o BBGO. Mas vamos lá, pessoal, deixa eu pegar aqui. Primeiro eu vou falar pelo CRA, porque é o seguinte, quando saiu o fato, né, dos 50 centavos, sempre as pessoas, primeira coisa que vem na cabeça, Fiagro, dessa maré toda aí de problemas de alguns outros Fiagros. Diminuiu o resultado, obviamente apareceu algum problema na carteira do CRA. Mas não, pessoal, não, a carteira do CRA continua 100% saudável. Eles até colocam aqui no... Cadê? Não, deixa eu pegar aqui. Ó, eles falam do pagamento dos 50 centavos. O resultado foi impactado pela forte desvalorização dos títulos públicos atrelados à inflação. Eu vou deixar o vídeo do Juro 11 aqui na descrição para vocês assistirem, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa questão da marcação a mercado. E eles falam que todos os ativos do CRA são marcados a mercado. E aqui é importante, eu quero que vocês guardem isso para daqui a pouco. Lembre que os ativos do CRA são marcados a mercado. O que significa que os seus preços incorporam as condições macroeconômicas e de crédito do momento. Aí eles falam, apesar disso, é importante ressaltar que não se trata de evento negativo de crédito, tampouco perda definitiva de capital, ou seja, zero problema. É simples e puramente marcação. Como o Fiagro ele é marcado regime incompetência, então a marcação a mercado ela afeta o resultado do fundo. E aí falando sobre uma B5, né, que provavelmente é o RED que eles usam aqui também. E aí, pessoal, por que antes de eu entrar nessa parte do CRA, depois eu quero explicar primeiro essa parte aqui. Então o CRA teve esse resultado por causa disso. E aí o BBGO, ele saiu esse fato relevante no dia 2 de janeiro, hoje é dia 10, já faz 8 dias, então a notícia não é tão nova. É o seguinte, falando, olha, que a administradora do fundo, que possui ativos pela vírgula lastreados com direitos creditórios da Bela Agrícola, direitos creditórios da Futura e da Fiagril. Então, 3 empresas, né? A Bela Agrícola, a Futura e a Fiagril. E aí eles falam, diante da deterioração das métricas de crédito das companhias e projeções deficitárias, com a necessidade de refinanciamento das operações vigentes atual, a administradora efetuou provisão sobre os ativos mencionados acima em 31/12/2024. Então, o que a administradora fez? Ela marcou para baixo, ela marcou os CRAs para baixo, fazendo a provisão, e aí obviamente isso impacta no resultado. Isso daí acho que vocês já sabem, né? Aconteceu lá no Rura, e aí acaba que você tem que recuperar isso depois, isso dá um prejuízo contábil para o fundo, e como é regime de competência, isso afeta. E aí que tá.
O BBGO não é um fundo que eu acompanho o CRA. E aí o CRA, ele tem dois desses ativos que é muito pouca coisa do PL do fundo, é muita pouca coisa. A Futura aqui, ó, 1,8 do PL e a Bela Agrícola 0,2, ou seja, 2% do PL, mesmo que tivesse problemas, a questão é 2% do PL apenas para o CRA, isso é insignificante, e aqui mostra a questão que eu sempre venho falando para vocês, que é de você ter ciência do que você está investindo e investir em ativos por causa de concentração de devedor. Por quê? Porque se a gente pegar esse cara aqui, o Vigia, que também não é um ativo que eu acompanho, também não faço muita questão, aliás, se vocês quiserem, deixa aqui também nos comentários que aí eu passo a acompanhar também, mas aí precisa ter demanda. Embora ele tenha bastante cotista, inclusive, né? Os fundos da Valora têm bastante cotista. A grande questão é a seguinte, o Vigia, só da Fiagril, Bela Agrícola, ele tem Fiagril aqui, isso daqui somado dá quase 38%. Ou seja, tirando da Bela Agrícola, que a gente está falando de 30% de um devedor apenas, que é a Fiagril. E aí, pessoal, eu volto na história do TRBL. Vocês têm que ter ciência dos ativos que vocês investem. Eu não estou falando que o Vigia é um mau ou um bom ativo porque eu não acompanho. Mas o que eu estou falando é o seguinte, vocês precisam ter isso em mente quando vocês investem, independentemente, pessoal, se é Fiagro ou não, tá? Esquece Fiagro nesse momento, porque eu até quero trazer isso para mim antes de eu continuar aqui, porque dá a impressão que as pessoas querem meter o pau em Fiagro de qualquer jeito, Isso acontece em todos os outros fundos, isso pode acontecer em qualquer outro fundo, mas quando acontece em Fiagro, dá a impressão que acabou o mundo, é Fiagro que é problema, fundo de papel não, a gente tá com um fundo de papel aí que é uma porcaria há tanto tempo, mas ninguém fala disso, mas quando acontece com o Fiagro, aí vira esse carnaval todo. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, tomem muito cuidado com concentração, pessoal, concentração de devedor. Quando você investe num ativo, independentemente se ele é Fiagro ou não, que você tem a dependência da receita desse fundo atrelado 30% a um único devedor, se esse devedor tem problema, o que vai acontecer? É 30% da receita do fundo que vai pro buraco. Vide o que aconteceu com o TRBL. E aí, pessoal, não estou falando... E aí eu volto para um fundo de tijolo. Quem investe no TRBL tem que ter ciência que mais de 40% da receita vem de um único inquilino. Isso vale para qualquer fundo que vocês invistam, pessoal, para qualquer ativo. Observe a concentração e tenham ciência desse risco. E aí não sai, porque saiu isso agora, sai vendendo agora. Porque isso já era para ter esse tipo de atenção, já era para ter tido antes. Não é porque alguém fala ou porque sai essa questão do BBGO que aí você vai lá e sai vendendo ativo. Porque com certeza, na grande maioria das vezes, você vai tomar prejuízo nessa operação. Então você tem que ter ciência disso antes. Então é isso, acho que o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é essa questão de você ter ciência do que você está investindo. Ter ciência do que você está investindo e ter noção do risco. Então o Vigia tem esse problema. E o outro ponto, pessoal, que me chamou muita atenção, e aqui é para um lado que é meio estranho, e aqui eu quero trazer um ponto de desconfiança desse tipo de documento. Porque é o seguinte, nós estamos falando da BB, do Banco do Brasil, da BB Asset. Isso aqui obviamente, a gente está falando, inclusive, o que me chama a atenção, o Banco do Brasil, que é um banco que financia o agro bastante, assim. Na verdade, tipo, a própria BB Seguridade, né, que é uma empresa que tem muito agro. E o que me chama a atenção é o seguinte, eles fazem isso, não citam quais são os motivos. Aqui, obviamente, é quebra de covenant. Isso aqui é quebra de covenant. Eu dei uma olhada nos CRAs, eu não achei nada referente a isso. Tem algumas questões lá, mas é muito documento, assim, não ia valer a pena trazer para vocês aqui. Mas aqui, a gente está falando, diante da deterioração de métricas de crédito da companhia e projeções deficitárias. E aí que está um ponto. Primeiro ponto é o seguinte, você lança um documento desse sem dar muita justificativa, traz esse pânico generalizado, ainda mais influenciado por algumas pessoas, e sem dar muita notícia, sem dar muita razão. E aí o ponto é o seguinte, primeiro que eu quero trazer. Por que o CRA não faz a mesma coisa? Porque aqui a administradora, ela marcou o ativo, ela não marca no mercado, ela marca na curva.
E no caso do CRA, como vocês viram, por isso que eu falei para vocês lembrarem dessa questão da marcação, o CRA marca, a administradora do CRA marca os ativos do CRA a mercado. Então eles entendem, a administradora entende que o mercado ele é soberano, ele iria precificar esse problema nos CRAs, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é isso aqui, ó. Eu quero trazer isso aqui para vocês. Olha só que interessante. Futura Agro amortiza 40 milhões e mostra que é possível vencer a crise das revendas. Isso foi no dia 2 de janeiro de 2025, ou seja, praticamente no mesmo dia que o BB soltou isso aqui. No mesmo dia que o BB soltou isso aqui, a Futura. Olha só, a Futura Agro vem provando que é possível atravessar a crise das revendas sem dar calote. A companhia, blá blá blá, não passou incólume pelas turbulências, assim como várias, vem conseguindo renegociar o passivo com os bancos e até quitar algumas dívidas. Pessoal, o que significa amortizar 40 milhões? Eu tenho 40 milhões, eu vou lá e amortizo a minha dívida, cara. Isso é notícia boa. Para vir aquele negócio da Futura. Então, e você procura notícias sobre aquelas empresas, você não vê nada. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Cadê as outras? Eu esqueci o nome das outras aqui. Deixa eu voltar aqui no PowerPoint. No PowerPoint não. É a Fiagril. Vamos ver Fiagril. Fiagril, vamos ver notícias. Fiagril vende indústria de biodiesel para anuncia novo diretor. Fiagril é eleita a terceira maior empresa do agro. Fiagril completa. Cadê notícia ruim? Não tem. Se bem que são notícias antigas, né? Mas de um mês atrás, Fiagril vende indústria de biodiesel para o plano. Deixa aqui. Eles falam aqui até na questão de momento de estresse, ó. Fiagril decidiu vender a empresa. Então, ou seja, a empresa tem ativo para vender. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, o que me chamou a atenção? Por que só esses três, o BB? E por que não, aqui é o relatório do último do BBGO, por que não trazer também Bela Agrícola, não trazer a Lavoro? Lavoro, que também é outra empresa que está estressada, que inclusive o Snag tem ela. Por que não trazer ela também? Só essas três? Por que não a Lavoro, hein, o BB? Então, muito estranho isso desse documento aqui, muito estranho. E aí acho que esse é o amadurecimento que você, investidor, tem que ter nas suas análises. Por isso que eu faço isso que eu faço, que eu quero trazer amadurecimento para você analisar e não sair fazendo besteira. Sair vendendo cota, sair vendendo... O que eu já vi de gente falando que ia vender Vegia, que vendeu Vegia hoje por causa disso, sendo que a notícia é de lá de trás, né? Eu não tô entendendo por que hoje as pessoas venderam. Simplesmente não tô entendendo isso. É bem estranho esse tipo de coisa. Então, pessoal, assim, pra gente fechar o CRA aqui, só para vocês terem uma noção do que aconteceu, não tem problema nenhum ainda. O que o BBGO fez, ele é um movimento certo de fazer PDD, a partir do momento que ele a provisão, né, a partir do momento que ele tem certeza ou acredita que vai dar problema. Mas a gente viu que não tem muito motivo para isso. Pode ser que venha a dar problema. Mas aí eu volto a falar aquilo que eu falei no início. A questão da concentração, pessoal. Vocês têm que... Cadê? Sumiu o outro aqui, né? Aqui. Eu baixei aqui. Eu acabei tirando do PowerPoint, né? Que é a questão do vigia. De você ter uma concentração muito grande. Isso independe se do ativo ou não. Tá? Então, pessoal, tomem muito cuidado com isso. Primeiro, tomem cuidado para onde vocês buscam informação. E tomem cuidado... Bom... Continuando aqui, só pra gente fechar o CRA, tá indo muito bem, pessoal, assim, o fundo, deixa eu só pegar aqui, eles fazem aquela moral pro nosso canal, né, o fundo teve um resultado baixo aqui do CRA, principalmente por causa da marcação, e aí vem aqui, ó, quase 700 mil aqui a menos, né, então o fundo gerou 49, pagou 50, e aqui o nosso canal, né, o fundo ele sempre dá uma moral pra gente aqui. Mas é isso, pessoal. Então eu acho que espero que tenha ficado clara essa situação. Eu vou ver se eu posto esse vídeo ainda hoje. Eu tô saindo de férias. Vou ver se eu posto agora às 8 horas. Até para o pessoal do grupo lá do WhatsApp ficar um pouco mais tranquilo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E calma, pessoal. Calma. Para e pensa. Não tome nenhuma decisão na emoção. Tá bom? Aquele abraço.